Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vocês vão aprender a fazer esse chaveirinho de elefantinho aqui. Gente, eu tô fazendo uma série de vídeos ensinando você a fazer bichinhos tema safari, tá bom? Esse aqui eu tô ensinando a fazer o chaveiro, mas você pode estar usando esse modelinho de elefante. Hoje eu fiz as girafas, já fiz o macaco e vou fazer outros também. Você pode estar usando essa mesma receita para várias coisas, tá bom, gente? Você pode estar usando nos kits higiene que você fizer de fio de malha. Dá para fazer chocalho, dá para fazer naninha, dá para fazer uma série de coisas com essa mesma receita aqui desse elefantinho, tá bom? Gente, espero que vocês gostem do vídeo. Se ficar alguma dúvida, tiver alguma sugestão, coloca aí nos comentários, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Tá certo, gente? Tem também o meu Instagram, Ateliê Thalita Chimizo. Se você quiser fazer e postar lá e me linkar, eu vou gostar muito de ver, tá bom? Vamos então para a lista de materiais que a gente vai precisar para fazer esse lindo elefantinho. Eu tô utilizando o fio balloon, tá? Da Pinguim, nesse tom de cinza aqui, ó. Eu não tenho a numeração de novo, mas eu vou deixar ele aqui, a numeração desse fio aqui nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo a numeração desse fio que eu tô usando, tá bom? Vocês vão precisar também de olhinhos com trava de segurança. Esse elefantinho eu usei a numeração 12, tá bom? A numeração 12, mas se você quiser pode usar a 11, a 10 também fica bom, tá? Você vai precisar de um mosquetãozinho, certo? Mas se você não quiser usar mosquetão no vídeo, eu também ensino você a fazer sem o mosquetão. Agulha de tapeceiro, tá bom? Alfinetes pra gente tá fazendo a marcação das costuras, onde vai ficar o focinho, as orelhinhas, a gente vai precisar de alfinete. A gente vai usar também enchimento, para tá colocando dentro do elefantinho. Eu tô usando agulha 3 milímetros, mas você pode usar a 2,5 também, tá? Eu tô usando a 3, mas se você quiser usar 2,5 também fica bom, tá certo? A gente vai precisar de tesoura para tá cortando, e eu utilizei também para colocar na tromba do elefante esse aramezinho aqui, tá? É um aramezinho para artesanato, tá bom? Mas assim, ó, dá para fazer sem o arame. Eu botei ele no meio na hora, criei essa ideia de colocar o aramezinho, mas dá para deixar sem o arame. E uma dica que eu dou no vídeo também, se caso você for fazer esse elefante para uma criança, é importante você estar encapando esse aramezinho para a criança não se machucar, tá bom? Mas você pode encapar com fita durex, pode encapar com fita isolante, até porque ele é um aramezinho bem maleável, tá bom? Ele é próprio para artesanato também, tá bom? Gente, esses são os materiais que você vai precisar e é isso aí. Bora lá, então, fazer um elefantinho. Vamos, então, para a aula de hoje. A gente vai começar, então, com o fio cinza, né? E a base do nosso elefantinho é a mesma da girafinha e do macaquinho, tá bom? A gente vai começar fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá certo? Então, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, a gente fecha o anel. E a nossa próxima volta agora vai ser de 6 aumentos, tá bom? 6 aumentos. Aumento é 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Ó, aqui eu faço 1 e agora eu vou fazer mais 1, tá certo? Então, sempre que eu falar aumento, são 2 pontinhos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Ó, fiz 1, agora eu vou fazer mais 1, tá bom? E agora eu vou fazer aqui mais um aumento, vão ser 6 aumentos no total.
E a gente vai acabar essa carreira com 12 pontos baixos, tá bom? 12 pontos baixos, porque a gente sempre vai aumentar um em cada pontinho de base. Então, no primeiro a gente tinha 6, e agora na próxima a gente vai ter 12. Sempre vai aumentando de 6 em 6, tá certo? Feito aqui, então, a nossa segunda carreira de 6 aumentos, eu venho, dou mais uma fechadinha aqui no anel mágico, tá? E agora, a nossa próxima carreira vai ser de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo sozinho. Se você tem dificuldade para achar os inícios das carreiras, você pode botar o fiozinho do anel mágico aqui para tá achando, tá? Os inícios de carreira. E a gente vai fazer esse processo de um ponto baixo sozinho, e no próximo ponto a gente vai fazer o aumento. Ó, dessa forma aqui. Se vocês perceberem a minha voz um pouco estranha, porque eu tô rouca mesmo, mudou o clima aqui, e aí afetou um pouquinho a garganta, tá bom? Um ponto baixo, e agora no próximo, um aumento. A gente vai repetir esse processo 6 vezes, tá? De um ponto baixo sozinho, e no próximo ponto, um aumento. E a gente vai acabar essa carreira com 18 pontos baixos. Ó, um ponto baixo, e no próximo, um aumento. Agora, aqui nesse próximo, um ponto baixo, e no próximo, o aumento. Opa! Primeiro um ponto baixo, depois um aumento sozinho. Feito isso, dou uma ajeitadinha aqui no meu trabalho e finalizei aqui essa carreira, tá? A nossa terceira carreira. Agora, a gente vai para a quarta carreira, que vai ser 2 pontos baixos sozinhos e um aumento, ó. 1 e 2. Agora, no próximo, o aumento. Certo? Deixa eu puxar mais fio do novelo aqui. Um ponto sozinho, mais um ponto sozinho. E no próximo, o aumento. A gente vai fazer esse processo por toda a volta, tá? 2 pontos sozinhos e um aumento. Vou terminar minha carreira e já volto. Pronto, terminei a minha carreira. 1, 2, 3, 4. Minha carreira de número 4. Agora, eu vou pra carreira de número 5, tá bom? Aqui, ó, se vocês perceberem, eu não fui tirando o marcador, porque aqui a gente consegue acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem na câmera pra vocês. É que essa cor fica um pouquinho mais difícil de achar aqui. Mas, ó, aqui a gente consegue acompanhar os nossos pontinhos de início, ó. É só ir seguindo o pontinho. Então, não precisa ficar tirando o marcador do lugar. Dá para ver bem certinho aqui qual que é o nosso primeiro ponto, tá? Facilita bastante para não ter que estar toda hora mexendo o marcador e tal. Agora, a gente vai para nossa próxima carreira, que vão ser 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2 e 3. E no próximo ponto, a gente vai fazer o aumento, tá bom? E a gente vai trabalhar essa carreira exatamente igual até o final. 1, 2 e 3. E no próximo, o aumento, tá bom? Vou fazer essa carreira aqui, eu já volto pra gente fazer a próxima. Terminei essa carreira aqui, e agora a próxima carreira vai ser de 4 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos sozinhos, e no próximo, o aumento, tá bom? E a gente vai fazer isso por toda a volta até chegar ao início da nossa carreira aqui. Vou fazer a minha carreira e eu já volto. Pronto, agora fiz aqui 4 pontos baixos e um aumento, e o meu trabalho tá ficando assim, ó, dessa forma, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o nosso marcador aqui, desse inicinho aqui, e a gente vai passar ele aqui pra cima, tá? E agora, a gente vai trabalhar 6 carreiras retas, tá? Sem aumentar nenhum ponto.
a gente acabou essa carreira com 36 pontos baixos. Então, a gente vai continuar fazendo 36 pontos baixos em cada carreira, tá? Não vai mais ter os aumentos, porque a gente vai começar a subir a cabecinha do nosso elefantinho, tá bom? São 6 carreiras, tá? Quando chegar aqui, ó, fez toda a carreira reta, chegou aqui, continua. Chegou aqui, continua, chegou aqui, continua. Até chegar a 6 carreiras no total. Você pode ir acompanhando aqui, ó, com o fiozinho, ou você pode estar tirando o marcadorzinho do lugar, tá? Eu acho mais fácil deixar, para depois você não ter que vir aqui procurar onde que você começou a primeira carreira e tal. Então, eu acho que fica mais fácil você deixar o marcadorzinho aqui para saber que foi a sua primeira carreira reta e depois só vir acompanhando os números das carreiras, tá certo? Eu vou fazer aqui as 6 carreiras retas e eu já volto para a gente continuar o trabalho juntos. Pronto, fiz as 6 carreiras e tá ficando assim o meu trabalho, ó. Aqui eu vou acompanhando o primeiro pontinho da carreira, assim, ó. É só seguir retinho assim, ó, que aí você não precisa ficar mexendo o marcador de lugar, tá bom? Agora, eu vou tirar esse marcador porque eu vou mudar agora a forma de fazer aqui as quantidades e tal. Então, aqui eu vou botar o marcador para mim saber que essa aqui foi a minha última carreira reta, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 8 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Agora, nosso próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E no próximo, a gente vai fazer mais um aumento. E no próximo, mais um aumento. Então, a gente vai ficar com 3 aumentos seguidos, tá bom? 3 aumentos seguidos. Agora, a gente vai fazer 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer os 14 e já volto. Fiz aqui os 14 pontos baixos e agora a gente vai fazer 3 aumentos seguidos de novo, tá? 1, 2 e 3. 3 aumentos seguidos. E a gente vai concluir a nossa carreira com 8 pontos baixos. Vou fazer os 8 pontos baixos e eu já volto pra gente continuar a nossa próxima carreira. Terminei essa carreira agora, a gente vai fazer a próxima, a gente vai fazer da seguinte forma. 8 pontos baixos, não precisa tirar o marcador do lugar, tá? Porque aqui a gente consegue identificar o nosso primeiro ponto baixo, aqui. Então, vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo, nesses 3 próximos aumentos que a gente fez aqui, ó, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo e aqui um aumento, tá? No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo, o aumento. São 3 vezes, tá? Esse processo de um ponto baixo e um aumento. Aqui, um ponto baixo e no próximo, o aumento. Agora, a gente faz 14 pontos baixos seguidos. Eu vou fazer os meus e eu já volto. Fiz aqui os 14 pontos baixos e agora a gente vai fazer aquele mesmo processo lá. Um ponto baixo sozinho, no próximo, o aumento. Isso vai dar um detalhezinho de bochecha nos nossos bichinhos, tá bom? Aqui nesse, um ponto baixo e no próximo ponto, o aumento. E agora, a gente vai fazer mais uma vez, um ponto baixo e no próximo, o aumento, tá? E a gente vai finalizar essa carreira com 8 pontos baixos. Vou finalizar aqui e já volto.
Feito essa carreira, então, ficou esse detalhezinho aqui, ó. E agora, a gente vai seguir fazendo 3 carreiras retas, tá? 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Você não vai mais aumentar nada agora, tá bom? Coloca o marcador aqui para você identificar qual foi a sua primeira carreira reta. E segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, 3 carreiras no total, tá bom? Vou fazer as 3 carreiras e já volto. Pronto. Fiz aqui as 3 carreiras, ó, e fica facinho de seguir se você deixar o marcador no lugar, ó, bem certinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer as marcações pro olhinho do nosso elefante, tá bom? Eu acho melhor fazer agora e colocar já, porque depois a gente vai começar a diminuir a cabecinha dele, tá bom? Então, se a gente diminuir depois e deixar para colocar os olhos depois, eu acho que fica muito ruim. Então, vamos colocar já, tá? A altura que eu achei boa pra mim, que eu acho que vai ficar legal, porque depois a gente tem que considerar que vai a trombinha dele aqui, eu vou considerar aqui, ó, contando do anel mágico, aqui do anel mágico, tá? Pra baixo, eu vou contar 10 carreirinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a 10ª e a 11ª, eu vou colocar os olhinhos. Eu vou usar um alfinete pra gente tá fazendo as marcações aqui, ó. Eu vou colocar um alfinete aqui e depois eu venho aqui, ó, dou uma olhada mais ou menos onde que é o centro, conto 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, eu coloco mais um. Aqui. Opa. Sempre confere se tá na mesma carreira, tá? E aí, você dá uma imaginada assim, ó. Tenta imaginar os olhinhos e ver se tá reto, tá bom? Se você quiser ter mais certeza ainda se tá retinho, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu só colocar esse alfinete aqui e esse alfinete aqui, ó. Se você quiser ter mais segurança, você vai dobrar ele aqui no meio, bem no meinho assim, ó. Tá? Onde estão as bochechinhas. Aqui. Dobrou no meio, achou o meio das bochechas. Aqui, ó, tem o mesmo lado pra cá e o mesmo lado pra cá. Você dobra mais uma vez no meio, tá? Assim, ó. E aí, você vem aqui, dá uma olhadinha aqui segue retinho aqui, ó. Esse aqui vai ser o meio do nosso trabalho. Ó, só seguir reto aqui, ó, nos pontinhos. Tá? Então, esse aqui vai ser o meio do trabalho. Aí, você pode fazer o seguinte, você pode ver aqui qual que é o meio e contar a mesma quantidade de ponto para um lado e a mesma quantidade de ponto para o outro, ó. Tá? Aqui é o meio do rostinho. Agora, você vai e conta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com a câmera aqui, ó. 1, 2, 3. No quarto, você coloca o alfinete. Bota pra baixo aqui. Depois, o mesmo processo você faz para esse lado. 1, 2, 3. No quarto, você coloca o alfinete, tá? E aí, assim, você vai achando o meinho do rostinho. Você pode colocar o olho e ver se ficou, só que o problema de colocar o olho antes de achar o centro é porque vai ficar marcado o ponto, tá bom? E aí, você faz isso aqui. Tem gente que gosta do olhinho mais próximo um do outro e tem pessoas que gostam do olhinho mais afastadinho. Então, você coloca um aqui, ó. Vou colocar o meu primeiro olhinho aqui. Eu vou deixar ele mais juntinho. Eu tava aqui o alfinete, eu vou colocar aqui, tá? Com a ajuda da agulha, a gente vem aqui e coloca o primeiro olhinho. Se vê que ficou muito próximo um do outro, a gente aumenta o espaço, tá bom? Eu tô usando o tamanho 12 no olhinho, mas se você quiser, dá pra usar o tamanho 10. Ó, aqui eu vou ter que voltar um também, porque eu voltei o outro, senão vai ficar torto, né? Vai ficar um mais pro lado do que o pro outro. Aqui. E é como eu falo, gente, sempre tem jeito, tá? Sempre tem solução. Aqui.
Eu tenho a impressão que eu peguei o olhinho errado, que tá um maior que o outro. Eu vou conferir aqui, eu já volto, tá, gente? Troquei aqui os olhinhos e não percebi, gente. Sempre tem que cuidar, tá? O certo é colocar numa caixinha os olhinhos separados, né? Por tamanho. Mas, como eu não tenho aqui, então, é bom sempre conferir. Tá bom? Ó. E aí, ficou assim, os olhinhos. Aí, você vai ter que tentar imaginar aqui a tromba dela ainda, do elefantinho, tá? Pra ver se vai caber. Aqui, eu tiro uma base pela girafinha, porque a girafinha eu já fiz, então... Só que o olhinho dessa girafinha aqui, ele tá menor, é o 11, aliás, é o 10. E o do elefantinho tá um pouquinho maior. Mas aí, aqui a tromba, a gente tenta imaginar aqui a tromba também, tá bom? Mas ficou assim, entre a 10ª e a 11ª carreira, e aí, entre os olhinhos, ficou um espaço de 1, 2, 3 pontos. Se você quiser, dá pra afastar mais um pouquinho também, tá? Vai ao critério aí de cada um, como gosta os olhinhos. Feito isso, agora a gente coloca a trava de segurança, tá bom? Ó, vamos colocar a travinha aqui, ó. Eu gosto dos olhos mais fundinho assim, que eu acho que fica legal. Se você não gostar, dá pra cortar essa beiradinha aqui que fica, ó. E deixar mais retinho, mas eu gosto dos olhos mais fundinhos, assim, com esse detalhezinho mais fundo. Aí. Ficou assim os olhinhos, ó, vendo que ele fica mais afundadinho no crochê aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer a próxima carreira. Agora, a gente vai começar as carreiras de diminuições. Tira o teu marcador, passa ele pra cima. E vamos começar as carreiras de diminuição. Se você quiser, dá pra bordar os olhinhos já. Mas eu não gosto de bordar agora, porque eu gosto de bordar quando tá prontinho já, que aí a gente consegue ter uma noção melhor, tá bom? A gente vai fazer aqui, nessa carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou mostrar pra vocês como é que faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A diminuição a gente faz da seguinte forma, ó. A gente vai pegar a parte da frente do ponto, assim, ó. O nosso ponto tem duas perninhas, essa daqui e essa daqui. A gente vai pegar essa perninha da frente desse ponto. Vai pro próximo ponto e pega a perninha da frente daquele ponto. Tá vendo? Fica assim, ó. A gente pega o fio do novelo e conclui, passa por dentro das duas perninhas e faz o ponto baixo. Aqui, a gente transformou 2 pontos em um ponto só, tá? Então, a gente vai diminuir agora o nosso trabalho. Agora, a gente segue fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente faz mais uma diminuição. Pega a parte da frente do ponto, vem no próximo ponto, pega a parte da frente também e faz o ponto baixo, passando por dentro das duas perninhas, tá? 6 pontos baixos e a gente faz esse mesmo processo até o final. 6 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente faz a diminuição. Pega uma perninha aqui, a outra aqui e diminui. Vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente fazer a próxima. Fiz aqui, então, 6 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente faz uma diminuição. Vamos fazer esse processo aqui por toda a carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição. Quando cheguei aqui, eu volto. Feito a carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição, agora a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, tá?
Ó, aqui quando a gente começa a diminuir, os pontos, eles vêm, o primeiro pontinho, ele vem meio que pro ladinho assim, ó, pra diagonal, tá vendo? Mas não precisa, se você conseguir observar aqui, ó, não precisa tirar o marcador do lugar também, tá? 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Dessa mesma forma até o final. Vou fazer aqui e eu já volto. Feito aqui 4 pontos baixos e uma diminuição, e tá ficando assim, ó. A gente tá diminuindo agora a cabecinha do elefantinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer na próxima carreira um ponto baixo e uma diminuição, pra gente diminuir ele, pra ele ficar retinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição até o final. Ó, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Se você tiver com dificuldade de achar o primeiro ponto da carreira, pode ir trocando o marcador de lugar, tá? Eu só ensino assim porque acho que facilita a nossa vida, tá bom? Mas se você estiver tendo dificuldade, pode ir, cada carreira que você acaba, sobe o marcador. Terminou a carreira, sobe o marcador, tá bom? E aí, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo e uma diminuição, sempre assim, até o final da carreira. Eu vou terminar minha carreira aqui, eu já volto. Feito a carreira de um ponto baixo e uma diminuição, agora a gente vai esticar um pouquinho o nosso fio, porque a gente vai começar a fazer colocar o enchimento, tá? Porque senão depois fica muito fechadinho, é ruim de estar preenchendo os lugares assim com o enchimento se estiver muito fechadinho, tá bom? Vai colocar o enchimento aos poucos. Não coloca tudo de uma vez, que senão você não consegue controlar o enchimento. Essa parte de encher é bem importante, tá? Ela pode deixar o seu amigurumi feio ou bonito. Então, vai com calma, bastante paciência, não precisa ter pressa, e vai colocando o enchimento. Com essa mão aqui, você coloca o enchimento, e com essa mão aqui, você vai sentindo os lugares aqui que precisam de enchimento ou que já estão bom de encher, tá? Não coloca muito enchimento, porque senão vai abrir os pontos do crochê, tá? Vai ficar os buraquinhos aparecendo o enchimento. Então, você tem que colocar aos poucos. Ajeita aqui dentro o olho, aquela partezinha do olho que ficou, porque às vezes a gente empurra ele e ele fica fazendo assim, ó. Então, ajeita ele pra frente, tá? Os dois aqui, e vai colocando o enchimento. Vai colocando e vai sentindo, tá bom? Se precisa de mais, se precisa de menos. Não enche muito, porque como é um chaveirinho, né, não precisa ser tão cheio. Então, vai colocando aqui nas bochechinhas, ó. Vai colocando aqui nas bochechinhas pra ela ficar mais volumosa. E aqui a gente vai encaixando o enchimento e vai enchendo e vai sentindo assim, até você achar que tá bom. Ó, aqui eu dou uma apalpada, vejo, eu sinto se tá preenchido. Aqui tá tudo bem preenchidinho. E aí, eu acho que aqui, ó, aqui, tá vendo que ele fica um buraquinho? Não sei se vocês conseguem enxergar. Tá vendo que fica um buraquinho aqui, ó, onde não tem enchimento? É assim que você vai vendo, ó. Ele tá todo cheinho aqui, mas quando eu olho aqui, eu vejo que aqui não tem. Então, eu venho aqui e boto mais um pouco, tá? E é bem assim mesmo, você vai sentindo ali um vazio. Aí, quando você sente o vazio, é porque precisa botar enchimento. Esse aqui eu coloco no meio, tá? Não coloca muito aqui, senão depois fica ruim pra crochetar. E agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer o mesmo processo. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Deixa esse aqui. No final dessa carreira aqui, não vai dar pra fazer uma diminuição, porque vai faltar um pontinho, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, ó, aqui vai ser a última diminuição que a gente vai fazer, esses 2 pontos aqui, ó.
E aí, vai ficar sobrando esses 2 últimos pontos. Então, você pode só crochetar em cima desses 2 últimos pontos, tá? Então, vamos lá. Fazendo um... Aqui, eu seguro diferente na peça. Aqui, eu vou segurar a peça com essa mão aqui, assim, com esses 2 dedos aqui. E aqui, ó, eu vou fazer tensão no meu fio com esses 2 dedos aqui. Por causa do enchimento. Agora, é ruim de crochetar assim, até dá, mas é mais difícil. Eu acho mais fácil fazendo assim. Então, eu faço a tensão com esses 2 dedos aqui. Com esses 2 aqui, eu seguro o amigurumi e com esse aqui, eu apoio o fio, tá bom? Ó, assim. E agora, eu vou crochetar um ponto baixo, ó. Se você achar uma outra forma mais fácil também, não é uma regra, tá? É só a forma que eu achei que fica mais fácil por causa do enchimento, tá bom? E uma diminuição. Eu vou fazer a minha carreira aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu venho para mostrar para vocês, para não ficar dúvida. Aqui, ó, eu fiz a minha última diminuição aqui. E aqui, ó, são os meus últimos 2 pontos, tá bom? Ó, quer ver, ó, segue aqui retinho, ó. Esse é o meu primeiro ponto da minha carreira. Então, como não vai dar para mim fazer um ponto baixo e aqui uma diminuição, porque esse aqui já é o meu primeiro ponto. Então, eu só sigo fazendo mais 2 pontos baixos aqui. Um. E aqui mais um, tá bom? Agora, nossa próxima carreira vão ser de 7 diminuições. Aqui, você não vai fazer mais ponto baixo sozinho, só diminuição. Então, são 7 diminuições no total, ó. Uma... duas, tá? Vai seguindo fazendo aí 7 diminuições no total, tá? Eu vou fazer as 7 diminuições aqui e eu volto pra gente finalizar o nosso elefantinho. Pronto, terminei aqui as 7 diminuições. Eu venho aqui no meu próximo ponto baixo, aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo, que é tirando tudo da linha. Puxo um pouquinho o fio. Corto o fio que vem do novelo, não precisa deixar muito, não, tá? Mas deixa um pedaço pra gente fazer o anel mágico invertido. Tiro todo o fio do buraquinho ali, ó. Esse aqui a gente pode cortar esse pedacinho que sobrou, que é onde a gente tava marcando as carreiras, tá? E aí, ele vai lá pra dentro, ó. E aqui, a gente vai fazer agora o nosso anel mágico invertido. Você vai pegar uma agulha de tapeceiro. Vai colocar na agulha a pontinha do fio. Aqui. E aí, agora, você vai pegar a perninha de fora dos pontos. Assim, ó. Essa perninha aqui, ó. A mesma perninha que você pegou pra fazer a diminuição. Você vai passar a agulha de fora pra dentro. Assim. Vem aqui no próximo ponto e faz o mesmo processo. Vai passando de fora pra dentro, ó. De fora pra dentro. Vai fazer isso em todos os pontos, tá? Vai puxando aqui, ó. Vai passando. E aqui chegou o último ponto. Feito isso, você pode dar uma puxadinha, que ele vai fechar o buraquinho. E esse aqui é o anel mágico invertido. Agora, você vem aqui nos próximos pontos e passa esse fiozinho por dentro, ó. Só pra dar uma firmeza mais no trabalho. Um pouquinho mais complicadinho, mas vai. Aqui, ó, na perninha do ponto, tá vendo? Precisa muitas vezes, não. Dá pra fazer um nozinho aqui, ó, pega qualquer perninha de ponto aqui, ó, de um ponto, passa aqui dentro desse buraquinho que ficou, que a gente fez aqui, ó. Você vai passar o fio por dentro desse buraquinho, ó. Puxa ele, dá uma puxadinha, fechou bem. No mesmo buraquinho, você vai e passa o fio lá pra dentro do teu trabalho. Assim, isso aí em qualquer lugar. Puxou o fio pra dentro, finalizamos a cabecinha do elefante. Bem tranquilo, né, gente? Bem facinho. Também, qualquer dúvida que ficar, vocês podem estar deixando aí nos comentários
que eu respondo vocês com toda a paciência, tá certo? Agora, a gente vai para as orelhinhas e para tromba do elefante. Vamos lá, então, para o passo a passo da tromba do elefante, tá bom? A gente vai começar com o anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Agora, a gente fecha o anel mágico aqui, tá? E agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar só na alcinha de trás do ponto, ó. Aqui tem a alcinha da frente e aqui tem a alcinha de trás, tá? Aqui é da parte do direito e aqui é a parte do avesso. Então, a gente vai trabalhar aqui nessa de trás. A gente vai trabalhar um ponto baixo em cada pontinho de base. Então, vão ser 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito aqui, a gente dá mais uma fechadinha no anel mágico e a gente ajeita o nosso trabalho assim pra fora, tá? Ficou 6 pontos baixos dentro do anel mágico e mais 6 pontos baixos só na alcinha de trás. Agora, a gente vai trabalhar mais uma carreirinha de 6 pontos baixos, só que agora pegando normal, em todos nos dois ladinhos do ponto, tá? Assim, ó. Aqui, ó, nesses dois ladinhos, aqui tá o meu primeiro ponto baixo, ó. Então, eu vou trabalhar 6 pontos baixos de novo. 1, 2. Aí, aqui um pouquinho mais difícil de trabalhar, né? Porque agora é o começo, né? 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos, tá? E vai ficando assim a trombinha do elefante. A gente pega esse fiozinho do anel mágico e coloca pra dentro do trabalho. Pega uma agulha mais grossa, cortar um pedacinho, ficou muito esticado, muito comprido, né? E aí, a gente vai colocar ele pra dentro, assim, do trabalho aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar na próxima carreira. Se você quiser usar o marcador de pontos, pode usar, tá? Eu só acho que esses trabalhos mais pequenininhos, assim, fica ruim de estar trabalhando com marcador. Você pode estar usando um fiozinho. Eu gosto de contar. Eu acho mais fácil contar. Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, a gente vai trabalhar um ponto baixo, tá? No próximo ponto, a gente vai trabalhar um aumento. Vão ser 3 repetições dessas, tá? Um ponto baixo e um aumento, por 3 vezes. A gente vai acabar com 9 pontos baixos. Agora, um ponto baixo e um aumento. Aqui. Agora, mais uma vez, um ponto baixo. E no próximo ponto, o aumento. Tá? A gente vai acabar essa carreira com 9 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de 9 pontos baixos. Vou contando aqui. 1, 2, 3, 4. Vou fazer os 9 pontos baixos e já volto. Pronto, fiz a minha carreira com 9 pontos baixos. Agora, o próximo passo vai ser 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes,
tá? Um ponto baixo, aliás, 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes, ó. 1, 2. E no próximo ponto, eu vou trabalhar o aumento. Agora, de novo. 1 e 2. No próximo ponto, eu trabalho o aumento. Agora, eu vou fazer essa repetição mais uma vez. 1, 2, tá? E no próximo ponto, o aumento. Ficaram 3 vezes de 2 pontos baixos e um aumento, tá bom? Agora, eu vou fazer uma carreirinha aqui de ponto sobre ponto. Deixa eu ver quantos pontos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, vou fazer uma carreirinha de 12 pontos. E aí, eu vou contando, tá? 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os 12 pontos baixos e eu já volto. Pronto, fiz os 12 pontos baixos e agora eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes, tá? Ó, 1, 2, 3. No próximo ponto, eu vou fazer o meu aumento. E assim, 3 vezes eu vou repetir esse processo. 1, 2 e 3. No próximo, o aumento. Bem facinho de fazer a tromba, né, gente? Não tem mistério. E de novo, 1, 2 e 3. No próximo, eu faço o aumento. Eu fiquei com 15 pontos baixos aqui, tá bom? Agora, a gente faz uma carreirinha de 15 pontos baixos. Vou fazer os 15 pontos baixos aqui e eu já volto. Agora, nessa carreira aqui, ó, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer agora 2 pontos baixos e um aumento, tá? Deixa eu botar o marcador agora, porque como eu vou sair do padrão, acho melhor botar aqui o marcadorzinho. Vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, tá bom? Pra gente dar uma aumentadinha maior nela aqui. 1, 2, quase fugindo da câmera aqui, 2, e o aumento. Vou fazer isso por toda a volta, tá? 2 pontos baixos e o aumento. Vou fazer aqui a minha carreira e volto pra gente continuar. Pronto, fiz 2 pontos baixos e um aumento e ficou assim a trombinha do nosso elefantinho, tá certo? Agora, aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Nesse próximo ponto aqui, ó, a gente faz um ponto baixíssimo e deixa um pedaço de fio pra gente costurar no elefantinho, a trombinha, tá? Tira todo o fio assim pra fora, ó, pra cá. E aí, ficou assim. Depois, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento, mas daí eu ensino vocês na hora que eu for costurar, tá? E aí, a gente vai ter a trombinha do nosso elefantinho. Agora, a gente vai pro passo a passo da orelhinha do elefante. Feito. Agora, vamos, então, pra aula pro passo a passo da orelhinha. A gente vai fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai fazer 4 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Assim como eu fiz na orelhinha do macaco, a gente vai trabalhar aqui também. 4 pontos baixos, tá? Aqui eu fiz 1, 2, 3 e 4. A gente fecha esse anel mágico, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente faz uma correntinha e vira assim, tá bom? A gente tava crochetando assim, agora a gente vai virar assim, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário ali. A gente vai voltar fazendo agora 4 aumentos, tá?
Um, dois, três e quatro. 4 aumentos. Feito isso, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o nosso trabalho de novo assim, tá bom? Agora, a gente volta fazendo um ponto baixo e um aumento. Vou fazer mais uma vez, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Agora, a gente vai usar o meio ponto alto, tá bom? Meio ponto alto, a gente laça o fio na agulha, vem nesse ponto aqui, ó, pega o fio que vem do novelo, ficou com 3 laçadinhas na agulha. Pega o fio do novelo e tira as 3 juntas, tá? Esse é o meio ponto alto. Se você tiver dúvida e não saber como fazer, aqui no canal tem a aula ensinando o meio ponto alto. Agora, a gente fez um meio ponto alto. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento de meio ponto alto, tá? 2 meio ponto altos dentro do mesmo lugar. Ó, agora, a gente vai fazer de novo. Um ponto sozinho, um meio ponto alto e no próximo, um aumento de meio ponto alto. Tá? Agora, a gente faz 2 correntinhas, gira o nosso trabalho de novo. Laça o fio e volta fazendo. Agora, um meio ponto alto sozinho, laça o trabalho, mais um meio ponto alto sozinho. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento de meio ponto alto. Um aumento de meio ponto alto. No próximo, a gente vai fazer um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo ponto, um aumento de meio ponto alto. 1 e 2. No próximo ponto, a gente vai voltar a trabalhar com ponto baixo. Um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento de pontos baixos. No próximo, um ponto baixo sozinho. E no próximo, um ponto baixo sozinho. E no último ponto, um aumento de ponto alto. Um aumento de ponto baixo. Uma laçadinha, gira o trabalho de novo e volta fazendo um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento de pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos sozinhos de novo. 1, 2 e 3. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento de meio ponto alto. 1 e 2. Próximo ponto, um meio ponto alto sozinho. No próximo ponto, mais um meio ponto alto sozinho. E no próximo, um aumento de meio ponto alto, tá? No próximo ponto, a gente vai trabalhar um ponto alto. Deixa eu voltar aqui que eu não ensinei, né? É quase a mesma coisa que o meio ponto alto. Você vai laçar o fio, bota no pontinho de base, puxa o fio. Ficou com 3 laçadas? Laça o fio do novelo, tira 2. Ficou com 2. Agora, você vai laçar o fio de novo e vai tirar os 2. Esse é o ponto alto. No próximo ponto, você vai fazer mais um ponto alto. Aqui no canal também tem ensinando a fazer o ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu fiz errado aqui. Aqui um aumento, 1, 2, aqui era 3, ó. 3 meio ponto alto. Aqui. Assim, tá? Eu vou repetir pra vocês. Aqui ficou 1, 2,
3 pontos baixos e um aumento de ponto baixo. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento de meio ponto alto, tá? Aqui você vai fazer 3 meio ponto alto. 1, 2, 3 meio ponto alto. E no próximo, um aumento de ponto alto. 1 e 2. Tá? Um aumento de ponto alto. No próximo, você vai fazer um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, mais um ponto alto sozinho. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? No último pontinho, a gente vai fazer um aumento de ponto alto. Tá certo? Aqui. A gente faz uma correntinha para virar o trabalho e vira o trabalho pro outro lado. E agora, a gente vai fazer só uma carreirinha de pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho de base, só para fazer um acabamento aqui na orelhinha do elefante, tá? Um ponto baixo, agora sem aumentos e só pontos baixos. A gente vai fazer, voltando aqui o nosso trabalho, uma carreirinha de pontos baixos. Vamos voltar aqui, fazendo um ponto baixo. A ideia é dar essa quebradinha nela mesmo, tá? Ela ficar com essa dobrinha aqui mesmo, na hora de costurar, ficar um charmezinho, a orelhinha dobradinha assim, tá? Vamos voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Pessoal, lembrando, né? Se inscreve aí no canal, tá certo? Ativa os sininhos de notificações, deixe um comentário que ajuda bastante o canal. Compartilha com outras pessoas, tá bom? Chegamos aqui no final, a gente vai fazer uma correntinha e vai deixar um pedaço de fio pra costura, tá? Corta um fio que vem do novelo, tira todo o fio assim, ó. E aí, agora, o que que acontece? A gente não vai poder fazer duas orelhas exatamente igual. Por quê? Porque senão, como ela tem essa diferença aqui em cima, ela ficou maiorzinha, que essa era a intenção mesmo, se eu fizer uma igual, uma vai ficar do avesso, tá certo? Porque assim, ó, deixa eu pegar o elefantezinho aqui pra dar uma dica pra vocês, pra ensinar aqui. Se eu fizer duas iguais, elas vão ficar assim, ó, essa vai ficar certinha, aqui, dobradinha, pro lado direito, tá? A outra, como ela vai ser igual, pra eu conseguir costurar, ela vai ter que vir pra cá. Então, ela vai ficar no avesso, tá? E aí, não é legal. O legal é as duas ficarem do lado direito, ó. Essa última carreirinha aqui sempre tem que ficar do lado direito, tá? E aí, pra fazer a outra orelha, a gente vai fazer o reverso dela. O oposto. Quando eu subir aqui com meio ponto alto, lá eu vou descer. Mas eu vou ensinar pra vocês aqui a outra orelhinha, tá? Aqui eu ensinei um lado e depois agora eu vou ensinar o outro lado. Vamos lá, então, pro outro lado da orelhinha, tá? A gente vai fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Esse aqui vai ser a mesma coisa, esse não vai mudar em nada, tá? 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Eu acho mais fácil ensinar fazendo do que falar e aí vira uma mistura e a gente acaba não se entendendo. Então, eu acho melhor fazer. A gente vai fazer uma correntinha e vai virar o nosso trabalho. Aqui, a gente vai fazer 4 aumentos, tá? De pontos baixos normal. 1, 2, 'Tá enganchando aqui. 2, 3 e 4, tá?
4 pontos baixos. Agora, a gente faz uma correntinha e vira o nosso trabalho. Lá na outra orelhinha, a gente fez os meios pontos altos aqui no final. Então, agora, a gente vai ter que fazer aqui, tá bom? A gente vai subir mais uma correntinha e vai trabalhar um meio ponto alto, sozinho. Agora, no próximo ponto, a gente vai trabalhar um aumento de meio ponto alto. Então, 2, né? Meios ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Vamos fazer mais um meio ponto alto. E no próximo, um aumento de meio ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo, um aumento de pontos baixos, um ponto baixo e no próximo um aumento de pontos baixos. Pronto. Feito isso, agora a gente faz uma correntinha e vira o nosso trabalho. Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos sozinhos, 1 e 2. E no próximo, a gente trabalha um aumento de pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo. No próximo, a gente vai trabalhar um aumento de meio ponto alto. Então, vamos lá, um aumento de meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto sozinho. No próximo, mais um meio ponto alto sozinho. Tá bom? No próximo, a gente vai trabalhar um aumento de meio ponto alto. 1 e 2. No próximo, um meio ponto alto sozinho. E no próximo, mais um meio ponto alto sozinho. No próximo e último ponto, a gente trabalha o aumento de meio ponto alto. Aqui. Agora, a gente faz 2 correntinhas, 1, 2, vira o trabalho e agora a gente vai trabalhar com ponto alto, tá? Nesse primeiro ponto, a gente faz um aumento de ponto, aliás, um ponto alto. A gente vai fazer 3 pontos altos seguidos, tá? 1, 2 e 3. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento de ponto alto. Agora, no próximo ponto, a gente vai trabalhar meio ponto alto. 3 meios pontos altos. 1, 2 e 3. No próximo ponto, a gente vai trabalhar um aumento de meio ponto alto. Agora, a gente trabalha ponto baixo. 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. No próximo ponto, um aumento de ponto baixo. Agora, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. No próximo, um aumento. Feito isso, a gente faz uma correntinha e acaba o nosso trabalho com uma carreira de ponto baixo sobre pontos baixos. Tá? Você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer essa carreira aqui, vou cortar o fio do novelo, e aí eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar as costuras, tá bom? Termina a sua orelhinha aí, com ponto baixo sobre ponto baixo, corta o fio do novelo, deixa um pedaço para costura, como a gente fez na outra orelhinha. Vai trabalhando os pontos baixos, deixa um pedaço de fio, tá? Pra costurar. E aí, bom, já tô terminando aqui, ó, só pra gente não se perder. Aqui, aqui um ponto, e aqui no finalzinho mais um ponto. Tá? Deixa um pedaço de fio pra costurar. E aí, ficou assim, ó. Aí, aqui, como eu tava falando, ó, aí elas ficam as duas pro mesmo lado, tá vendo, ó? Aí, ficou certinho. Tá vendo que essa última carreira, ela fica pro direito
E aqui, essa última carreira também fica pro direito. Tá certo? Agora, eu vou arrematar esses 2 pedacinhos de fio aqui. Ó, deixa eu ensinar aqui pra vocês. Pega o fio ou agulha de tapeceiro. Coloca aqui o fiozinho que sobrou do anel mágico. Dá pra você arrematar quando você estiver fazendo as carreiras ali também, mas eu acabei esquecendo. Ó, passa por dentro de alguns pontos. Vai encaminhando ela por dentro de alguns pontos, de preferência sempre arrematar do lado avesso, tá? Ó, vai caminhando com ela por dentro de alguns pontos, e aí depois corta. Tá bom? Faz isso com as 2 orelhinhas, eu vou fazer aqui e eu já volto. Pronto. Agora, a gente vai posicionar aqui as orelhas para costura, tá bom? Deixa eu organizar aqui. Eu coloquei a tromba aqui do elefante para ficar mais fácil de posicionar com as orelhas, tá? Fica mais fácil pra gente imaginar aqui o rostinho e tal, a posição que a gente quer. Você pode costurar primeiro a tromba, depois as orelhinhas, se você quiser, tá bom? Ou vice-versa, se você quiser costurar primeiro a tromba também, aliás, as orelhas. Aqui, ó, como é que eu vou posicionar? Eu vou ver mais ou menos aqui a metadinha do rosto. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Mais ou menos nessa posição aqui, eu venho e coloco um alfinete. Eu quero uma curvinha na orelhinha, eu não quero ela reta assim, ó. Eu quero que ela faça um côncavo, sei lá como é que fala o negócio, uma curvinha aqui, ó. Então, eu vou costurar ela assim, ó, vou costurar ela assim, ó. Entendeu? Assim. Ou se quiser costurar reto, também dá, não tem problema. É que eu gosto, eu acho bonitinho essa voltinha que dá um charmezinho. Então, eu vou colocar mais um alfinete aqui. E aí, a minha ideia é costurar essa pontinha dobradinha aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu venho e coloco mais um alfinete aqui nessa pontinha onde eu imagino que eu queira. Tá? Mas você pode posicionar a orelhinha aí do jeito que você acha que vai ficar legal, tá? Isso aqui é só uma sugestão de costura. Eu venho e posiciono essa outra parte aqui, igualzinha eu fiz no outro lado. Eu vou posicionar aqui, eu gosto de posicionar e ver o rostinho como que tá ficando antes de costurar tudo, sabe? Eu acho que fica melhor assim pra gente ter uma ideia de como que vai ficar o rostinho do elefante, ó. Até mesmo antes de costurar a trombinha, eu sempre posiciono tudo antes. Eu acho que fica mais fácil de ver e tal, de visualizar como que vai ficar. Ó. Aqui. Só uma prévia, né, gente? Só uma prévia de como que vai ficar. Eu vou costurar primeiro a tromba do elefantinho, depois eu costuro as 2 orelhinhas. Eu acho mais fácil. Gostei desse jeito que ficou. Eu achei que deu um charmezinho nele, tá? Vamos, então, pra costura esse trabalho todo para depois tirar. É assim mesmo, gente. Deixa eu tirar isso aqui daqui, vamos tirar esse outro lado aqui também. E aí, agora, a gente começa a costura da tromba. Como eu falei no vídeo do macaquinho, você pode colar, tá? Eu até ia colar os olhinhos a partezinha do macaquinho, essa partezinha aqui, ó, no vídeo que eu ensinei, eu ia colar. Mas eu achei que não ia ficar legal, não ia ficar um trabalho bonito. Então, eu preferi costurar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho que ele tá um pouquinho torto. Então, eu venho aqui e posiciono de novo. Posiciono bem a tromba do elefante. E aí, a gente coloca o alfinete pra fixar onde a gente quer. Ó, não existe uma medida certa. Por quê? Porque o meu ponto, ele, às vezes, é mais apertado que o seu, tá? Então, você mesmo vai ter que
medir aqui, ó, procurar sempre pegar no meio dos olhinhos, tá? E no meio do rosto. Mas é claro, que nem eu falei, se você quiser mais pra baixo, mais pra cima, então é muito de gosto. Eu gosto mais centralizado. Aí, agora, a gente vem com a agulha de tapeceiro. Eu não coloquei enchimento ainda, tá, gente? Eu deixo pra colocar o enchimento depois. Apesar de que aqui no início no comecinho da tromba, dá pra gente colocar, porque depois vai ficar ruim pra colocar. Bem lembrado. Bem lembrado, pessoal, bem lembrado. Vamos lá. A gente pega só um pouquinho de enchimento e vai colocando. Também não é muito enchimento, tá, gente? Se vocês quiserem colocar, tem também uns aramezinhos. Espera aí que eu vou pegar, só pra dar uma ideia legal pra vocês. Ó, pessoal, aqui eu ganhei esse arame aqui de uma amiga minha, que fazia artesanato, daí ela não faz mais, então ela me deu. O nome disso aqui é arame de alumínio para artesanato, tá? O que dá pra fazer aqui? É uma ideia que surgiu agora, assim, repentinamente, né? Que é legal também, que dá uma diferenciada no nosso trabalho. É sempre bom a gente fazer um diferencial pro cliente, tá bom? O que a gente pode pegar? A gente pode dobrar esse aramezinho assim, ó. Tô criando agora, tá, gente? Ao vivo e a cores. E a gente pode colocar um pedacinho de arame aqui. Por quê? Porque depois ele vai ficar com o formato, ó. Fica muito legal, né, gente? Olha só. E aí, a cliente pode estar posicionando a tromba do elefante como ela quer. Então, vamos cortar um pedaço. Ops! Fugiu aqui. Tá? Esse aramezinho aqui é arame de artesanato mesmo, gente. Não tem... Nos aviamentos você encontra isso aí com facilidade, tá bom? Então, a gente coloca um pouquinho de enchimento ali na pontinha da tromba do elefante. Oh, meu Deus. A agulha você não tá ajudando. Aí. Ó, só não bota muito, porque senão vai estourar os pontos, ó. Esse aqui meu já abriu, porque eu forcei muito. Vamos vir com o aramezinho aqui dentro, de preferência na parte de baixo. Tipo, a parte de baixo que vai ficar assim, ó. Aí, eu vou costurar essa parte aqui pra baixo, ó. Então, legal a gente deixar o aramezinho aqui. E aí, a gente vai enchendo a trombinha do elefante com cuidado, né? Não faz a mesma besteira que eu fiz. E aí, com cuidado, a gente vai colocando o enchimento aqui. Não enche muito aqui no começo, porque senão fica ruim pra costurar. Depois, a gente coloca um pouquinho mais, tá? Você pode colocar esse aramezinho pra dentro do elefante. Acha um ponto aqui, ó. E coloca esse aramezinho pra dentro. Vamos ver se vai funcionar aqui, peraí. Porque eu não tinha testado antes, né, gente? Então, eu tô vindo aqui na cara e na coragem. Vamos ver se vai dar. Ó, entrou o aramezinho. Então, a gente tenta colocar ele lá pra dentro. Qualquer coisa também é só cortar, né? Aqui, ó. Tá? E aí, depois, a gente só posiciona a trombinha do elefante aqui, bem certinho. Feito isso, agora vamos costurar. Deixa eu posicionar de novo. Aqui, vamos colocar o alfinete. Posicionou bem. E agora, a gente vai costurar, que é uma parte muito boa, muito boa. Vamos lá. A gente vai pegar um ponto do corpinho, da cabecinha, e vai sair assim, ó. E vai puxar pra cá. Você vem aqui, ó, existem duas formas de costurar. Essa aqui vindo por cima do ponto, assim, ó, vem por cima do ponto, tá? E vai passar agora de novo na cabecinha, um pontinho. Existe essa forma de costura e você pega por cima aqui e vai costurando, tá? Ou existe essa daqui, ó. Pega um ponto da cabecinha
E aí, você vem por dentro... Peraí, vamos ver se eu vou conseguir ensinar aqui, porque eu já comecei do outro jeito, não sei se vai dar certo. Aqui, ó. Em vez de você sair por cima, você vem aqui no outro ponto seguinte... E aí, faz assim. Aí, vem aqui na cabeça de novo, pega um pontinho, aqui. Em vez de você vir por cima, você vai vir por dentro aqui do mesmo ponto que você começou. Que você passou pra lá. E aí, você pega por cima aqui, ó, no ponto seguinte, tá? Dá pra costurar assim, ou assim, que nem eu tava fazendo no começo. Tá? Eu acho que eu vou conseguir costurar assim, vou seguir costurando assim. O certo era desmanchar a costura desde o começo e fazer do mesmo jeito, mas eu vou continuar aqui. Aí, você vem aqui no mesmo ponto que você saiu, tira o alfinete, vem no ponto seguinte. Aí, você vê qual que você acha mais legal, qual que você se adapta mais. Sempre cuidando pra não ficar torta a costura, tá bom? Do mesmo jeito que você costurar desse lado, ó, tá vendo que eu tô pegando a metade do olho, ó. Aqui eu tô seguindo. Então, aqui eu vou ter que pegar a metade do olho também, tá? Vai ter que vir um pouquinho mais pra cá essa trombinha ali. Agora, eu venho aqui. E aí, começo a puxar mais pra dentro o pontinho, ó. Vamos tentar pegar aqui no meio. Venho por dentro aqui, ó, do mesmo ponto que eu saí. E assim, eu vou fazendo por toda a volta da trombinha do elefante, tá, gente? Eu vou costurar a trombinha aqui. Antes de chegar aqui no final, aqui, antes de costurar a última parte aqui, ó, eu venho e coloco mais um pouco de enchimento. Mas quando eu chegar aqui, eu venho pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha só, pessoal, eu lembrei de uma informação importante pra dar pra vocês. Se vocês estiverem fazendo esse elefante pra uma criança, tá? É bom você estar encapando esse ferrinho que a gente colocou por dentro, tá? Pra criança não tá pegando isso aqui pra brincar e acabar se machucando. Então, se você estiver fazendo esse elefantinho pra uma criança, encapa ele com fita isolante ou fita Durex mesmo, tá? Encapa as duas pontas, porque aqui pode furar, ó, olha ali, ó, saiu pra fora, tá? Então, pra criança não se machucar, você encapa bem esse aramezinho ali, tá? Eu tenho filhos e eu sei como que é, gente. Qualquer coisa, eles conseguem tá se machucando com qualquer coisinha. Então, é bom cuidar. Ainda mais se você vai fazer para uma criança que não é sua, para um cliente, né? Então, vai ficar bem chato uma situação se a criança se machucar com algo que você fez, tá bom? Aqui, ó, deixei um pedaço sem costurar. E aqui, com o auxílio de uma agulha, ou uma caneta, ou até a ponta da tesoura, você vai colocando um pouquinho mais de enchimento, tá bom? Eu tenho uma outra agulha, aqui achei. Aqui, que essa aqui ela tem... A minha cachorrinha roeu, então tá assim com a ponta. Bobeei no sofá, deixei no sofá, ela subiu no sofá e pegou pra roer, coçar a gengiva, que tá com os dentes nascendo. Aí. Agora, ficou com um aramezinho aparecendo aqui, ó. Então, o bom é encapar, gente, tá? Porque se a gente encapar, não vai correr esse risco de ficar assim, aparecendo. Coloquei mais um pouquinho de enchimento, tá? Se você achar que precisa de mais, coloca mais um pouquinho, mas eu acho que aqui pra mim tá suficiente, tá bom? Vou terminar de costurar aqui e volto pra gente costurar as orelhinhas. Aqui, ó, terminei de costurar, achei legal mostrar pra vocês. Terminei de costurar a tromba e aí eu fiz aqui um nozinho assim, ó, dessa forma aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz o arremate lá no anel mágico invertido, deixa eu botar pra cá o ponto. Só pra mostrar pra vocês. Eu venho num fiozinho aqui próximo da tromba, né? Aonde eu terminei.
faço aquele nozinho, ó, assim. Puxo. Dá pra fazer uns 2, 3 nozinhos desse, ó, aqui pra cá, daí vem, faz mais um nozinho aqui, de preferência pertinho. Depois você só puxa o fio pra dentro do teu trabalho e corta esse excesso, tá bom? E aí, vai ficando assim o nosso trabalho, ó. Ó, esse detalhezinho da tromba. Vou deixar mais reta, tá? E aqui a gente vai trabalhando aí, ó, melhorando, né, o nosso trabalho. Agregando valor no nosso trabalho. Feito isso, agora vamos pra costura da nossa orelha. Vamos tirar esses alfinetes para não se machucar. E aqui a gente vê mais ou menos onde a gente tinha posicionado, mais para baixo, mais para cima, aí vai ser o critério. Mais para frente, mais para o lado. Você vai vendo aí, fazendo os testes, sempre com alfinete primeiro, para você não ter todo o trabalho de costurar e falar, ai, não gostei dessa posição, vou ter que tirar. Então, você vem sempre com o alfinetezinho e vai marcando a posição que você quer a orelha. E aí, depois, quando você tiver, não, tenho certeza, é aqui que eu quero. E aí, eu venho, então, e faço a costura. Feito as marcações aqui, gostei dessa posição que ficou, achei que ficou legal. Ó, nessa posição aqui. E agora, eu vou fazer a costura. Aqui é a mesma coisa da tromba, tá, gente? Você vai pegar um ponto da cabeça e um ponto da orelha. Vai fazendo esse mesmo processo. Aqui, ó, vou começar aqui. Vou pegar aqui, ó. Aqui um pontinho da cabeça, deixa eu vir mais pra cá. Um pontinho da cabeça, passo pra lá. Agora, eu venho aqui, ó, tiro esse alfinete, passo aqui nesse primeiro pontinho, ó. Nesse primeiro pontinho da orelha. Aqui. Passo pra cá o fio. E aí, agora, na próxima carreira aqui, ó, eu fiz nessa aqui. Nessa carreira de cima, eu venho, entro com a agulha, saio do outro lado, opa, aqui, ó. Saio assim, tá? Passo pra cá. E vou fazendo esse mesmo processo em todas as carreirinhas da orelhinha, tá bom? Vai fazendo dessa mesma forma, ó. Na próxima carreira, eu subo uma carreira. Sempre, como eu quero a orelhinha nessa posição, tá vendo onde é que tá o alfinete aqui, ó? Então, eu não vou seguir reto, senão a orelha vai ficar reta. Então, eu vou vindo na diagonal aqui, ó. Então, eu vou pegar um ponto antes. Eu tava fazendo nesse ponto, então, eu vou vir aqui, ó. E passo pra lá. Vou fazendo esse processo por toda a orelhinha, tá bom? Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode perguntar ali nos comentários. Pode também estar me mandando uma mensagem ali no meu Instagram, tá bom? Eu vou estar respondendo vocês. O meu Instagram é Ateliê Thalita Chimizo, tem o meu particular também. Só que como eu comecei com o canal, eu achei melhor fazer um só pro ateliê, tá? Então, tenho Ateliê Thalita Chimizo, tá bom? É o Instagram aqui do canal. Você pode estar mandando mensagem lá que eu vou estar te respondendo. Vou costurar aqui essa orelha. Quando eu for costurar a segunda, eu venho aqui pra gente costurar junto. Ou, na verdade, não, pra me mostrar como que você vai posicionar a segunda orelhinha, tá certo? Vou costurar aqui e já volto. Pessoal, tô costurando aqui a primeira orelhinha ainda e achei importante vir mostrar pra vocês aqui o processo, ó. Fiz aquela voltinha aqui e aqui, ó, eu quero que ela fique dobradinha aqui, tá? Ó, assim eu quero que ela fique. Então, eu vou pensar aqui como que eu vou fazer pra ela ficar essa dobrinha. Então, em vez de eu continuar aqui, ó, como eu seguiria, eu venho aqui pra baixo, ó. Aí, eu pego a próxima carreirinha aqui e vou baixando. Então, aonde você quer que a orelha fique, é onde você vai ter que colocar o seu fio no rostinho
do elefante. Onde você quer que a orelha fique, você vai ter que posicionar ela e ver, ó. É assim que eu quero, essa dobrinha, tá? E aí, você vai, aonde você quer que fique a orelhinha, é onde você vai ter que botar o fio. Tá vendo? Olha só, eu dobrei aqui, ó. Então, eu sei que o último ponto vai ter que ficar aqui embaixo, ó. Então, eu vou vir com esse fio aqui pra baixo. Tá vendo? Ó, e assim ela vai tomando a forma que eu quero que ela fique. E aqui eu sigo fazendo o meu último pontinho da orelha. Gente, costurar no amigurumi é uma prática da paciência e muito amor pelo que se faz. Ó, mas o resultado vem, gente. Olha que coisa mais fofinha que ficou. Tá bom? Depois a gente ainda vai fazer os bordadinhos dos olhos, tá bom? E aí, ficou assim, ó. Vou arrematar aqui e eu volto pra gente fazer a marcação do outro lado. Aí, eu voltando aqui de novo. Aqui é o mesmo processo, tá? Você vai pegar um fiozinho aqui de um ponto próximo da orelha. Ó, pode ser aqui mesmo no buraquinho. A gente vem e passa por dentro dessa argolinha aqui, ó. Tá? E faz um pontinho aqui. Você pode vir no mesmo lugarzinho que você fez o nozinho e sai para outro lado aqui, ó, próximo da orelha. Tá bom? Faz mais um nozinho. 2 nozinhos tá bom, não precisa mais que isso, tá? E aí, você passa por dentro dessa argolinha que formou aqui, ó. Peraí. Virou um... Peraí. Aqui, ó. Ela forma uma argolinha aqui, tá vendo? E aí, você vem e passa a agulha por dentro dela. E o nozinho vai ficar escondido. Próximo da onde você fez o nó, passa a agulha por dentro. Você pode deixar esse fio esperando aqui, ó. E depois amarrar o outro fio que vai vir da outra orelha, que vai dar mais segurança ainda pro teu trabalho. Tá certo? Vamos fazer, então, a marcação da próxima orelha. Sempre cuida, né, pra essa parte que a gente trabalhou os pontos, o meio ponto alto e o ponto alto, que ela fique pra cima. Que essa partezinha que a gente fez de ponto baixo tem que ficar pra baixo, tem que ficar aqui, tá? E esse detalhe de ponto alto vai ficar pra cima. Então, só cuida pra não costurar ela o lado errado, tá? E aí, agora, a gente vai vir aqui procurar a mesma carreira que a gente colocou a outra orelha. A gente vai procurar aqui qual que é aqui, tá? Essa é a carreira que a gente tem que começar a costurar. E aí, também, a gente vai ter que ver a distância que a gente usou aqui da tromba, para ter que usar a mesma distância aqui também. Então, eu venho aqui e conto os pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos da tromba. Então, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu venho aqui e posiciono, ou vai no olhômetro também, tá, gente? Funciona. Se você já tem prática, vai no olho, que também dá. E aí, eu vou ter que ver quantos pontos que eu fiz de distância do olho, que eu comecei a fazer aquela voltinha, tá? Isso é pra quem não tem prática. Quem já tem prática já consegue olhar, é esse tanto aqui, esse tanto. Então, você vem e conta os pontos aqui do olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem certinho, tá? E a altura aqui que eu vou colocar, também tem que cuidar, tá? Ó, o último ponto que eu fiz aqui, ele vai ter que ficar aqui. Então, eu venho aqui com alfinete, só que agora a costura vai começar de cima pra baixo. Então, é sempre bom marcar antes, tá? Parece um bicho de 7 cabeças no começo? Parece. Mas depois você vai dando jeito aí, você vai conseguindo, tá bom? Feitas as marcações, você costura da mesma forma que a gente costurou essa, você costura essa. Vou terminar aqui essa costura e já volto. Pronto, pessoal, feito o processo aqui mais complicadinho, que é a parte da costura,
tá bom? E o nosso elefante tá ficando assim, a coisa mais charmosa. Meu Deus, que coisa mais fofa, gente. Olha só isso. Agora eu tô com a cor preta e eu também vou pegar um pedacinho de fio branco para ensinar vocês a fazer aqueles detalhes nos olhos. Claro, se você quiser. Se você não quiser, dá para deixar assim também, tá bom? A gente vai fazer a marca dos olhos, aquela marca d'água, não sei como é que fala aquilo. Um bordadinho branquinho que fica aqui embaixo dos olhos, tá bom? A gente vai pegar qualquer ponto aqui da cabecinha do elefante e vai sair aqui na lateral. Gente, uma sugestão para vocês. Testem, tá? Façam, veja se ficou legal. Se não ficou legal, desmancha. Você só vai dar a sua cara pro bichinho se você testar, tá bom? Se você ousar fazer coisas diferentes, tá bom? Então, aqui eu tô ensinando uma forma de fazer, mas você pode fazer diferente. Pode fazer só aqui embaixo, pode fazer aqui na lateral. Não precisa fazer, aí vai ser o critério, tá bom? Eu tô fazendo do meu jeito aqui, mas você pode dar a sua personalidade aí pro seu bichinho, tá bom? Peguei aqui na metade do olho e vou pegar aqui nessa partezinha aqui de baixo. Você pode fazer um olhinho de cada vez, você pode fazer os dois. Aqui eu venho aqui na mesma localização e aí fiz essa marquinha aqui, ó. Eu acho que dá um charmezinho pro nosso bichinho. Vem aqui no mesmo lugar. Vou sair com a agulha aqui onde eu fiz aqui, ó, onde eu comecei, tá? Nesse fiozinho aqui. Veja se ficou igual, tá? Você pode também dar profundidade pros olhinhos, tá? Ó. E ficou assim. E aí, aqui eu venho, dou um nozinho. E essa parte do bordado está finalizada. Simples assim. Aqui. Feito isso, a gente corta esse fio. Passa lá pra dentro do trabalho. Aqui, aqui. Vem aqui com a agulha de tapeceiro e puxa esse fiozinho pra dentro, tá? Aí depois a gente vai ajeitando aqui, porque a gente amassa muito ele. E aí, a gente vai ajeitando aqui, tá bom? Se você quiser, pode deixar só assim, que ficou bonitinho também. Ou se você quiser fazer a sobrancelha, eu gosto de fazer com fio mais fininho. Você pode também comprar aqueles fios de bordado, tá bom? Aqueles fios de meada que eles chamam, né? Você pode estar comprando para fazer os bordados nos amigurumis, você pode estar usando aqueles fios que fica bom também. Mas como no momento eu tenho esse, eu vou usar esse aqui. É o fio balum preto, tá? E aí, a gente vem aqui e dá uma expressão pro nosso elefante. Vamos dar a sobrancelha, ela faz toda a diferença, tá? Vocês vão ver só, olha só. Você pode deixar, ó, vai entrar aqui na cabeça de um lado, você pode deixar a sobrancelha retinha, assim, ó. Assim, retinha. Aí, você vem aqui do outro lado, tá? Procura sempre fazer o mesmo, a simetria, ó. Dá pra deixar ela retinha, ou dá pra deixar ela caidinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá onde eu comecei, onde eu ficaria reta, é nessa carreira aqui. Se eu quiser dar uma diferenciada, eu venho aqui na outra carreira de baixo. E aí, pra finalizar, claro, né, a gente vai fazer as duas iguais, mas só pra mostrar pra vocês a diferença, ó. Ó, assim, com essa expressão de pidão, de elefantinho, que é uma comidinha, ou essa aqui, tô de boa. Tô de boa. Então, você escolhe. Eu gosto de dar essa expressão aqui. Então, eu venho aqui, ó. Coloco o fio na agulha. Vamos lá. O meu vizinho tá usando lava-jato, então, se vocês escutarem um barulho aí, é o lava-jato. Aqui.
Venho aqui, ó. Opa, deixa eu consertar que eu puxei o fio aqui, ficou... Esgaçou o ponto. Venho na carreira de baixo, olho a posição onde eu fiz aqui, ó, nesse lado, tá? Ó, fiz um pontinho pra cá, então eu vou fazer um pontinho pra cá também. Vou lá com o fio e saio. E aí, ficou assim, esse rostinho bem meigo pro nosso elefante. Tá certo? Se quiser fazer menorzinha também, um pontinho a menos aqui, ó, também dá. O meu ficou bem pidão. Vou aqui, faço um nozinho. Os 2 nozinhos aqui, 3, tá bom? Tá calor aqui hoje. E aí, eu corto o fio, passo lá pra dentro. E aqui eu finalizei o rostinho do nosso elefante. Se eu quiser também, dá pra fazer o quê? Um delineado, se você quiser fazer uma menininha, tá? Depois você pode fazer um lacinho, colocar aqui do lado. Por exemplo, a sua cliente tem uma encomenda, encomendou pro chá de bebê e ela quer fazer chá revelação. Ou chá revelação. Aí dá pra fazer uns um lacinho, outros com gravatinha aqui embaixo, uma gravatinha. Tá? Aqui no YouTube tem canais ensinando a fazer a mesma receita. Você pode fazer um laço rosa ou a gravatinha azul, a mesma receita. Um chá revelação fica bem legal. Ou chá de bebê, todos os elefantinhos rosa, ou tema safari do primeiro aniversário, daí tem os outros bichinhos também pra fazer, né? Fica bem legal. Aí, eu vou te ensinar a fazer a menininha, que aí você só acrescenta o delineado aqui, ó. Vem aqui nessa partezinha com o fio preto. Dessa vez, eu usei com três partezinhas do fio, tá? E aí, você vem aqui, ó. Você pode sair aqui no mesmo lugar que a gente saiu com o fio branco, aqui. Você pode sair aqui, você vai fazendo os testes aí, tá, gente? Vê como que fica bom. Vai testando aí, vendo como que vai ficar bom o delineado do elefantinho, da elefantinha no caso, né? Ó, eu não gostei dessa posição, aí eu venho aqui, ó, e puxo o segundo fio. Peraí. Aqui. Puxo esse fio aqui, só cuida pra não puxar o enchimento junto, ó. Ah, saiu o enchimento junto, vem com a agulha aqui, ó. Puxa ele pra dentro, tá? Aí, agora aqui, vou colocar aqui o fio na agulha de novo. E venho numa outra posição, venho um pouquinho mais pra baixo. Num ponto pra baixo aqui, ó, tá? E assim, você vai fazendo o teste, vai vendo, dá pra colocar cílios também, fica legal. Ó, aí aqui, ó. Assim. Assim o menino, assim a menina. Tá bom? E aí, você vê, eu quero deixar menino. Vou deixar sem nada. Pronto. Gostei assim. Dele mais meninão. Feito isso, agora vamos fazer a parte do chaveiro, tá? Como eu ensinei nos outros vídeos, pessoal, tem um chocalhinho, ó. Isso aqui, ó. Ele é um chocalhinho. Você pode estar colocando, antes de finalizar aqui o anel mágico invertido aqui, você coloca essa pecinha dentro e você pode estar usando isso aqui como um chocalho. Pode estar vendendo como um chocalhozinho em vez do chaveiro. Você que está fazendo um kit safari de fio de malha, você pode estar colocando as cabecinhas dos bichinhos em cima do porta-fraldas ou da farmacinha, ou até da bandeja. Existe uma série de coisas que dá pra fazer com essas cabecinhas aqui que eu tô ensinando, tá? Dá pra fazer também mordedor, dá pra comprar aquelas argolinhas de madeira, de bambu, e aí você costura ela aqui embaixo e vira um mordedorzinho. Enfim, gente, tem uma série de coisas que a gente pode fazer
usar a criatividade e usar essas receitas que eu tô ensinando no canal de tema safari pra fazer outras coisas também, tá bom, gente? Dá pra fazer, sabe o que? Naninha. Aqui, ó, você pega e faz uma fraldinha ou de pano mesmo, de tecido, ou você pode fazer de crochê com ponto estrela, ponto puff, enfim, existe uma série de possibilidades e você pode estar costurando essa cabecinha na naninha do bebê, tá bom? Pra você dar de presente, pra você vender e ganhar uma renda extra também, tá? Mas agora o propósito é ensinar chaveiro. Então vamos lá. A gente vai começar fazendo um nó corrediço, tá? Aqui, nó corrediço. Deixa um pedaço de fio aqui, ó, pra gente costurar. E 15 correntinhas, tá? 15 correntinhas. Vamos lá. Duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui a gente puxa um pedaço. Corta o fio que vem do novelo, deixando um pedaço pra gente costurar na peça. Não precisa descer muito grande, tá bom? E aí, a gente fez essa correntinha. Dica: se você não quiser usar esse mosquetão aqui, tá? Que é o que eu tô usando agora nos chaveiros, você pode usar só esse aqui, que vai diminuir o custo do teu trabalho, tá? Mas eu acho tão em conta isso aqui e dá uma diferença gigante do nosso trabalho. A gente agrega valor. Eu paguei R$1,90 nesse mosquetão, ele é um mosquetão médio, ele não é nem muito pequenininho, nem muito grandão. R$1,90. Ali na Ali Aviamentos, aqui em Itajaí. Se vocês quiserem, o Instagram, tem o Instagram da loja também, é Ale Aviamentos, tá? Eles enviam para todo o Brasil, então se vocês quiserem estar comprando, tá? R$1,90, eu achei bem barato, uma qualidade boa, esse material bem bom, bonito, e eu acho que agrega valor no nosso trabalho, então vale muito a pena você tá colocando o mosquetão. Vamos lá. Aqui, a gente vai colocar o fio na agulha de tapeceiro e vamos pegar o nosso anel mágico e colocar esse fio ali por dentro. Vamos sair numa carreirinha aqui de baixo e costurar. Costurar, vamos fazer um nozinho aqui, ó. Aqui, pegou uma alcinha do ponto, passa por dentro do fio e faz o nozinho. Vem aqui por dentro, vamos fazer mais um nozinho. A gente pode fazer 2 nozinhos, tá bom, não precisa mais que 2. Mas se você quiser fazer mais também, não vai interferir. A gente pega mais um fiozinho aqui e faz mais um nozinho, tá? Vamos colocar esse fio pra dentro e vamos passar ele lá pro outro lado. Deixar ele reservadinho aqui, tá bom? Ó, puxou. Eu não puxei o nó direito, ó. Aí, ficou esse fiozinho aqui. Não deveria ter feito isso. Mas, vamos lá. É que eu não apertei o nó. Então, gente, tem que apertar bem certinho esse nó, tá? Agora, você vai passar o mosquetão por dentro. Aqui. E deixar ele ali. Coloca o fio, a outra ponta e... tcharam! Viemos aqui no anel mágico e puxamos aqui. Fazemos a mesma coisa desse lado, tá? Vamos fazer um nozinho aqui, ó. Quer ver? Eu vou dizer onde eu errei aqui. Você bota aqui, ó, e puxa bem esse nozinho, tá? Firma bem esse nozinho, por isso que o meu ficou frouxo, porque eu não firmei o nó. Vamos aqui no mesmo ponto, ó, e saímos aqui, próximo, e fizemos mais um nozinho. Aqui, ó. Feito isso, vamos dar uma puxadinha aqui também. Não precisa ser muito também, pra não ficar puxado, né, repuxado. A gente sai no mesmo lugar, aqui que a gente saiu o outro fio. Tá? E aí, a gente amarra um no outro e passa esses fios pra dentro.
a gente tá finalizando já o nosso elefantinho. Corta o fio que sobrou, coloca pra dentro esse fio. E aqui está o nosso elefantinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Ficou muito fofo, 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 fofo. Gente, olha só que coisa mais linda. Olha só. Vou botar ele de ladinho assim, ó. Que lindo, né, gente? Ficou muito fofo mesmo. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um joinha, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas, tá? Essa ideia aí, alguém que você saiba que tá precisando de uma renda extra, que tá querendo ajudar aí na renda familiar, sugere para que ele entre nesse mundo do crochê, do amigurumi, tá bom? E é isso aí, gente. Beijos para vocês. Qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.